Tudo bem? Agora vamos entrar em alguns artigos específicos da nossa lei orgânica e nessa aula vamos tratar do primeiro artigo até o artigo 13 da lei orgânica, ok? Do primeiro ao 13 da lei orgânica é o nosso objeto aqui agora dessa aula. E aí eu tenho que saber alguns detalhes, porque a lei orgânica ela começa com um preâmbulo, uma abertura. E isso tem sido objeto de cobrança em algumas provas, principalmente em provas do CESP, que ele vai buscar isso lá na jurisprudência, ok? Então vamos acompanhar aqui, vamos ver o preâmbulo da Lei Orgânica do Distrito Federal. Preâmbulo é a abertura sobre a proteção de Deus. Nós, deputados distritais, legítimos representantes do povo, investidos de poder constituinte, eu falei do poder constituinte derivado decorrente, respeitando os preceitos da Constituição da República Federativa do Brasil, promulgamos a presente lei orgânica. Promulgamos é que ela nasceu da vontade do povo, que constitui a lei fundamental do DF com o objetivo de organizar o exercício do poder, fortalecer as instituições democráticas e os direitos das pessoas. Isto não é direito. Isso não faz parte do texto da lei orgânica. É interessante que o preâmbulo é uma parte que integra a lei orgânica, mas apenas para orientar o intérprete, orientar o aplicador do direito. O Supremo Tribunal Federal, ele falou que a lei orgânica, através da ADIM 276, claro, não falou da lei orgânica, falou das leis estaduais, das constituições estaduais, nessa ADIM 276 falou, olha, o preâmbulo, ele é importantíssimo para interpretar a nossa lei orgânica, mas ele não é direito, ele não faz parte do texto da lei orgânica. Só serve de vetor, só serve para a interpretação da nossa lei orgânica. Isso é interessante porque nós colocamos aqui sob a proteção de Deus. Em alguns estados também colocaram isso. Lá no Acre tinha sob a proteção de Deus. E essa ADIM, ela surgiu no estado do Acre. Porque eles queriam, eles tiraram sob a proteção de Deus e alguns parlamentares queriam que entrasse sob a proteção de Deus. E o STF falou, olha, o preâmbulo não precisa seguir o modelo da Constituição Federal, que tem sob a proteção de Deus. E o preâmbulo, ele não é norma de repetição obrigatória nos estados. Então nós não precisamos copiar. Nós colocamos sob a proteção de Deus. Nós colocamos algumas regras que mostram como surgiu a nossa lei orgânica, como a promulgação, como o poder constituinte, que eu falei, que era o derivado decorrente, como uma orientação para o intérprete, orientação para nós que estamos hoje lendo a lei orgânica. Então a primeira regra da sua prova é que o preâmbulo não é lei, o preâmbulo não é direito, ele não integra o texto da lei orgânica do Distrito Federal como direito, ok? Ele só serve para interpretar a nossa lei orgânica, ok? A DIN 276 do STF, agora você não erra isso na sua prova. Bom, distinção entre o DF e Brasília. Aqui é interessante. Eu acho que até antes de nós conhecermos as distinções que vão estar previstas ali no artigo 6º em diante da lei orgânica, é interessante sabermos que o DF surgiu, claro, você sabe, em 1889, na primeira Constituição da República, e ele nasceu sem poder nenhum, e naquele momento ele era capital. A capital da União, era assim que falava aquela Constituição. Hoje, ele vai e é transferido para o centro do país, mas quando vem para o centro do país, ele vira um ente. Ele pega poder, pega autonomia, e dentro do DF, eu tenho um pedaço do DF chamado Brasília, que é um pouco mais do que Asa Sul e Asa Norte, e vamos conhecer aqui. Brasília, ela passa a ser a capital federal. A Constituição anterior, todas as anteriores, falava que o DF era a capital da União. Então a União era tratada como um todo. E nós vimos na aula passada que a União não é mais todo, a União é parte do todo, ela tem autonomia, o todo agora é a República. Ou seja, agora eu sei que Brasília é a capital do todo, que é a capital da República. Isso caiu na prova do CESP, Câmara Legislativa, em constituições anteriores. O DF era a capital da União. Atualmente, Brasília é a capital da República.
perfeito, bem técnico, usando dados históricos, mais uma vez. Agora foi o CESP, aquela foi a Funiversa. Ok, vamos aqui conhecer o Distrito Federal. Olha só o que a Constituição fala, que a nossa lei orgânica fala, que o DF, ele possui um território físico e geográfico. Então, o DF tem um território. O DF é um ente. Se é um ente, ele possui autonomia. Perfeito. O DF, então, ele tem autonomia, vai estar previsto na Constituição e nós colocamos na lei orgânica. E o DF não pode ser dividido em municípios. O DF, ele possui uma descentralização administrativa, né? Agora nós temos 31 regiões administrativas, mas o DF, ele não se divide em município. Ok, o DF é o todo. Então eu tenho lá o DF, o todo o DF, ele não se divide, mas ele tem várias regiões administrativas para ficar fácil a sua administração. Uma delas a gente vai conhecer é Brasília. Está no centro do DF, um pouco mais do que Asa Sul e Asa Norte. Então, eu tenho que saber o seguinte, DF tem poder. Então, quem tem poder é o DF. Agora, quando eu falo de Brasília, Brasília não tem poder nenhum. Ah, mas Brasília é tão importante. Brasília é a capital da República. Sim, mas não tem poder nenhum. Enquanto que eu falei agorinha que o DF possui um território, Brasília é parte do território do DF. Quando eu falo que o DF tem poder, eu falo que Brasília não tem poder. Brasília é um pedaço dentro do DF que recebe os órgãos federais, mas não tem poder nenhum. Para efeito de lei, Brasília não tem poder. Brasília não tem autonomia. E olha o que a lei orgânica nos fala de Brasília. Brasília está compreendida dentro do espaço do DF, ok? Brasília é uma das 31 regiões administrativas, perfeito, inclusive é a RA número 1. Brasília não tem poder, não tem, enquanto que o DF possui. E aí, uma questão interessante. Brasília possui um conjunto urbanístico protegido. Olha só, eu tenho que saber que no decreto 10.829 de 87, ainda antes da Constituição, no momento da Constituinte, esse decreto fez o seguinte, ele falou, olha, vamos dar autonomia para o DF, mas vamos criar uma proteção, vamos dar autonomia para o DF, mas vamos dar uma proteção dentro do DF, de um pedaço, onde vai estar recebendo o governo federal, que vai ser chamado de capital da República, vai ser Brasília. Vamos dar uma proteção? Vamos. E esse decreto delimitou o tamanho de Brasília, o que seria Brasília dentro do DF, e falou, olha, dentro de Brasília eu vou ter que ter uma proteção urbanística. Então trouxe toda uma proteção urbanística prevista na nossa lei orgânica. Que proteção urbanística é essa? É uma proteção que fez com que Brasília tivesse um conjunto urbanístico protegido. Ou seja, eu não posso fazer alterações no conjunto urbanístico de Brasília que fere esse decreto. Eu não posso ter nenhuma construção maior do que o Congresso Nacional, eu não posso derrubar as áreas verdes entre os eixos, então eu não posso ter grade nos prédios da Asa Sul e da Asa Norte. Então tem toda uma proteção prevista no decreto de 87, que inclusive nós estamos alterando agora na Câmara Legislativa, através de uma lei chamada de LUOS, Lei de Ocupação e Uso do Solo, e lei, claro que vai também alterar nessa parte, e além da lei de uso do solo, ela vai influenciar numa outra chamada PPCUB, que é a Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. São duas leis que vai afetar diretamente, desde que mude essa preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, vai alterar também o uso do solo em Brasília. Ok? Então vamos ficar ligado nessas alterações. Se a sua prova for uma prova que cai legislação do DF, são leis que pode cair a LUOS, pode cair o PPCUB, pode cair até o PDOT, né, o Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal. Não é o caso aqui é sabermos que o decreto 10.829, ele fala, ó, Brasília está delimitada entre a Orla do Lago, Brasília está delimitada entre a Épia, entre o córrego Vicente Pires e o córrego Bananal. Então, Brasília está aqui. Ao norte, eu vou ter o Bananal. Ao sul, eu tenho o Vicente Pires. A leste, eu tenho o lago.
A oeste eu tenho a Épia. Então isso seria Brasília um pouco mais do que Asa Sul e Asa Norte. E Brasília eu já falei que é a capital da República Federativa do Brasil, é a sede do governo do DF, é a sede da Câmara Legislativa, é a capital da República, mas não é a capital do DF. Cuidado com isso para a prova. Se a tua prova falar que Brasília é a capital do DF, está errado, porque o DF não pode ser dividido em município, o DF não tem capital. Ok? Agora, a sede do governo do DF, do Poder Executivo, e a sede do Legislativo é Brasília, e aí você tem que ter cuidado. Para efeito de prova, fica muito claro para a gente que Brasília não tem poder. Quem tem poder é o Distrito Federal. Brasília está dentro do DF. Brasília é uma das regiões administrativas, mas que possui um conjunto urbanístico protegido. Cuidado! A proteção desse conjunto urbanístico, ela vai ser fiscalizada por um instituto federal chamado IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. E o IPHAN, ele vai fiscalizar se está sendo protegido o conjunto urbanístico de Brasília, se não está sendo ferido o conjunto urbanístico de Brasília, ok? Isso está previsto também no artigo 3º da Lei Orgânica. Bom, continuando, direito de petição. Direito de petição é um direito de fiscalização. Eu tenho que ter cuidado, para efeito de prova, que essa fiscalização, essa petição, não tem nada a ver com petição na justiça. É uma petição onde o cidadão vai até um órgão público e no órgão público ele faz uma fiscalização. Ele pergunta quanto que foi essa obra, quando vai ficar pronto aquele asfalto. Então ele faz uma fiscalização, uma petição a um determinado órgão público. E o direito de petição, ele não se cobra nada por ele é gratuito. Ou seja, a lei orgânica usa as seguintes expressões: não se cobra emolumentos, não se cobra taxas, não se cobra caução, que seria garantia de instância. Ou seja, não vai se cobrar pela petição nos órgãos públicos, pela fiscalização. A petição tem um conceito de fiscalização, ok? Perfeito. Mas a nossa lei orgânica nos remete ao artigo 22 e fala que essa fiscalização deve ser respondida em 30 dias ou ela deve ser respondida em 10 dias úteis. Qual é a diferença dos dois? A diferença é, se for algo de interesse de toda a coletividade, eu quero, qualquer pessoa pode pedir, porque é de interesse de todos, o interesse aqui é geral, vai ser respondido em 30 dias. Mas se o interesse, ele é um interesse individual para uma defesa, para um esclarecimento de uma situação minha, ou seja, se é individual, a resposta deve ser dada em 10 dias úteis. Bom, aqui eu tenho uma diferença interessante, né? Porque 30 dias significa 30 dias corridos. Quando a lei orgânica não fala nada, são dias corridos. Ou seja, se eu quero fiscalizar no interesse de todos, não é algo meu, pessoal, é um interesse geral. Quanto que é essa obra? Quando vai ficar pronto aquele asfalto? 30 dias o Estado tem que responder. 30 dias corridos ou 30 dias? Agora, se é algo pessoal, para me defender na justiça, eu quero uma certidão da minha pessoa. A resposta tem que ser dada em 10 dias úteis. E aí está expresso na lei orgânica. Cuidado com esse artigo 22 e com esse artigo 23. Ok? Detalhe, se houver uma mistura de interesse geral e interesse individual, prevalece os 10 dias úteis para efeito de prova, é o texto da lei orgânica. Ok? Continuando, soberania popular. Bom, soberania popular significa dizer que todo o poder, ele nasce do povo. Então, todo o poder nasce do povo. Isso é soberania popular. Então, existe um poder que emana, que nasce do povo. E esse poder vai nascer do povo de forma direta. Ou seja, diretamente, quando eu falo o poder nasce do povo, diretamente os eleitores vão poder exercer esse poder. Vai poder como? Através de um plebiscito, de um referendo, de uma iniciativa popular. Bom, eu tenho que ter cuidado que plebiscito e referendo são formas de consulta. Então, o povo exerce o poder de forma direta, através dos eleitores, mas por uma consulta. Então quer dizer que o plebiscito é uma consulta? É uma consulta popular. Referendo é uma consulta popular.
Você que já está estudando, já sabe, você que está entrando, estudando agora pela primeira vez, fique atento, isso cai nas provas, a diferença de um plebiscito e de um referendo. O plebiscito é uma consulta antes de termos uma lei. O referendo é uma consulta depois que já nasceu a lei. Ok? Então, olha aqui, coloque plebiscito, ele tem que ser antes de uma lei, referendo tem que ser depois de uma lei. Perfeito. Faça uma consulta diretamente e aí vamos saber o que é que os eleitores querem sobre determinado assunto. Agora, a terceira forma de participação popular, de forma direta, seria a iniciativa popular. Eu tenho que ter cuidado porque iniciativa popular nada mais é do que propor leis. Eu quero fazer um projeto de lei, que pode ser tanto uma lei ordinária quanto uma lei complementar. Então quer dizer que a iniciativa popular nada mais é do que propor uma lei perante a Câmara Legislativa, é isso, propor uma lei perante a Câmara Legislativa. Agora, para propor uma lei, eu tenho que ter 1% de assinatura dos eleitores do Distrito Federal, e o texto da lei orgânica fala, eleitores domiciliados no Distrito Federal. Ok? E além disso, eu tenho que pegar esse 1% de assinatura e distribuir em pelo menos 3 zonas eleitorais. Bom, você que já estudou direito constitucional, a iniciativa popular, lá no direito constitucional, é dividida por estados. Aqui é por zona eleitoral. Eles poderiam ter feito uma divisão por região administrativa. Resolveram dividir por zona eleitoral. Então, dependendo da região administrativa, eu tenho 2, 3 zonas eleitorais. Então, eu tenho que ter 1% de assinatura distribuída em 3 zonas eleitorais. Basta uma assinatura em uma zona eleitoral, eu vou poder propor uma lei ordinária ou uma lei complementar, é claro, propor, encaminhar para a Câmara, sem precisar do deputado fazer a lei. Quem está propondo vai ser o quê? Os eleitores, através de uma iniciativa popular. Perfeito? Legal. Até aqui bem. Detalhe, na Constituição Federal é proibida a iniciativa popular para propor emenda constitucional. Agora, na lei orgânica, por força da própria Constituição, eu posso propor iniciativa popular para poder alterar o texto da nossa lei orgânica. Então, olha só, eu posso propor uma iniciativa popular para fazer um pelo, uma proposta de emenda à lei orgânica. Só tem um detalhe. Eu preciso dos requisitos acima, mas, além de ter 1% de assinatura dos eleitores, distribuir em 3 zonas, eu vou ter que saber que em cada uma das zonas eleitorais eu vou ter que ter 0,3% dos eleitores daquela determinada zona eleitoral. Em cada zona eleitoral eu vou ter 0,3% dos eleitores daquela zona eleitoral. Ou seja, posso propor uma lei ordinária e uma lei complementar, basta 1% de assinatura distribuída em 3 zonas. Posso propor uma alteração da minha lei orgânica através de uma proposta de emenda à lei orgânica, mas eu preciso, além de 1%, além de ser distribuído em 3 zonas eleitorais, em cada zona eleitoral exige 0,3% de assinaturas. Agora, detalhe, já caiu em prova. 0,3% de assinatura é 0,3%, que é igual a 0,003, que é igual a 3 milésimos. Claro que 100%. E já caiu em prova desse jeito. Quer dizer que para propor uma alteração da lei orgânica, eu posso usar a iniciativa popular? Posso. Confunde com a Constituição, que lá não pode, aqui pode. Perfeito. Agora, além dos requisitos de 1% distribuído em 3 zonas, eu tenho que ter 3 milésimos de assinatura dos eleitores do Distrito Federal em cada uma daquela zona. Dos eleitores de cada uma daquela zona. Tem que ter 3 milésimos de assinatura. Ok? Cuidado com isso para a sua prova. Vamos continuar e vamos ver a forma indireta. Eu vi forma direta, plebiscito, referendo, iniciativa popular. Mas de forma indireta, eu posso, através de representantes eleitos, eu posso participar do poder também. Vai ser através de um sufrágio universal, um voto direto e um voto secreto. Aqui é básico. Para efeito de direito, isso veio do direito constitucional, sufrágio significa direito. O sufrágio é o direito
de poder participar da vida do Estado. Então, o sufrágio é o direito de votar, o direito de ser votado, é o direito, o sufrágio. O voto direto é o exercício desse direito. E o voto secreto é a maneira, o modo de exercitar esse direito. Então, tem que ter cuidado. Primeira coisa para a prova é que eu jamais vou confundir sufrágio com voto. Sufrágio é um direito. O voto, ele pode ser o exercício, o voto direto, e ele pode ser a maneira, o modo de se votar, que vai ser o voto secreto. Voto direto. Opa, aqui ó, eu falando aqui é voto secreto, pelo amor de Deus, hein? Então, sufrágio universal, voto direto e voto secreto. Eu falei, mas estava escrito aqui indireto, né? É porque a forma indireta, né? Ok, voto secreto. Voto secreto é através lá do escrutínio secreto, de uma cabine indevassável, não é isso? Detalhe para efeito de prova. Enquanto que o sufrágio é o direito de participar da vida do Estado, o voto, ele é o exercício e a maneira de exercitar esse direito perfeito. Não confunda o sufrágio universal com o sufrágio censitário. Não confundo com o censitário, que seria questões de poder econômico, só pode participar quem tem posses, não. Eu não confundo o sufrágio universal com o capacitário. Capacitário é aquele que tem capacidade intelectual. O nosso sufrágio não é capacitário. Ele não é censitário por questões econômicas. O nosso sufrágio, ele não é racial. Ou seja, o nosso sufrágio, ele não é restrito. O nosso sufrágio, ele é universal, ok? Cuidado, geralmente alguma prova pode querer cobrar como censitário, capacitário, racial. O nosso sufrágio, ele não é censitário, capacitário. Não é racial, não é restrito. O nosso sufrágio é universal. Então, cuidado para efeito de prova. Se cair, você vai acertar do jeito que vier essa questão. Ok? Agora, por fim, eu tenho dois temas que sempre caem na prova. Que vai ser os valores fundamentais do DF e vai ser os objetivos do Distrito Federal. Cai porque ele vai tentar confundir. É muito próximo o valor fundamental e o objetivo. Porque são temas que se busca proteger. Eu protejo alguns temas como valores fundamentais e protejo o outro como objetivos. É muito próximo. Chega lá e fala, proteger o bem de todos. É um objetivo. Proteger a autonomia, valor fundamental. Proteger a vítima, testemunha, objetivo. Proteger a cidadania, valor fundamental. Então eu vou ter que ter cuidado com um texto seco. Então a boa parte das provas vai me cobrar o texto seco. Com as atualizações, eu tenho uma atualização importantíssima aqui, eu tenho duas atualizações, uma até 2014, agora recente, que eu tenho que saber. E também eu tenho que saber algumas coisas doutrinárias sobre isso. Não tanto, mas eu preciso saber. Vamos começar com o valor fundamental. Me acompanhe aqui, por gentileza. Olha só. Valor fundamental. Valor fundamental. Depois eu vim para cá, depois a gente vai tratar ali da questão das regiões administrativas, que eu vou deixar para o final. Mudo para cá, quero falar com vocês sobre valor fundamental do Distrito Federal. Bom, valor fundamental eu falei que são regras que eu busco proteger. Então eu quero proteger o quê? Eu quero dar proteção para alguns temas. Quero dar proteção para a autonomia, quero proteger a cidadania, quero proteger a dignidade, quero proteger os valores sociais do trabalho, quero proteger a nível de iniciativa, quero proteger pluralismo político. Então, cuidado aqui para a prova, que isso aqui eu busco proteger. Bom, autonomia, eu já sei que é o poder do DF. Cidadania são aquelas regras de participação direta e indireta que nós vimos da soberania popular. Dignidade da pessoa humana são regras de vida, de sobrevivência, de viver com dignidade. Valor social do trabalho é eu valorizar o trabalho para que o trabalho possa gerar direitos. Gerar. A pessoa trabalha para poder ter direitos sociais. Ter uma carteira de trabalho, ser incluída na sociedade. A livre iniciativa eu combato o monopólio. E por último aqui,
vai ter mais um valor fundamental, mas por último, o pluralismo político, onde, claro, eu vou buscar várias correntes ideológicas. Aqui já caiu numa prova, e é interessante, que pluralismo político estava relacionado apenas a vários partidos políticos. A lei orgânica busca proteger como valor fundamental o pluralismo político, que está relacionado apenas a vários partidos políticos. Foi falso, porque pluralismo político, dentro de uma de suas espécies, eu teria o pluripartidarismo, que era proteger vários partidos políticos, mas pluralismo político é mais do que isso. Eu quero proteger, além de vários partidos, várias igrejas, várias associações, vários clubes, sindicatos, ou seja, eu vou buscar proteger várias correntes ideológicas. Então isso seria pluralismo político, não apenas proteger só os partidos políticos. Aqui é interessante que nós tivemos uma alteração da nossa lei orgânica em 2013, através da emenda 65, e nessa alteração ela foi incluiu alguns temas de combate à discriminação, que também é valor fundamental. Então, valor fundamental é o combater a discriminação quanto a nascimento, idade, etnia, raça, cor, sexo. Essa foi a parte que foi incluída nessa emenda. Características genéticas. Eu quero proteger também as características genéticas, estado civil, trabalho, rural, urbano, religião. Ou seja, combate à discriminação, do que você puder imaginar. Eu até falava isso antigamente em aula, é um valor fundamental combater a discriminação. O que você conseguir lembrar de combate à discriminação vai estar lá na lei orgânica. E a emenda 65 me trouxe uma discriminação a mais que eu tenho que buscar combater, que é a discriminação quanto às características genéticas. Se cair na sua prova, característica genética está protegido pela nossa lei orgânica no parágrafo único do artigo 2º como sendo um dos valores fundamentais do Distrito Federal. Ok? Então esses são os temas que eu busco proteger como valores fundamentais. Agora, eu vou ter uns temas que eu protejo eles como objetivo. E aí ele vai tentar confundir valor fundamental com objetivo e você não vai errar. Vem aqui comigo no quadro, por gentileza, os objetivos. Vão ser 12 objetivos que você tem que ter cuidado para a sua prova. Coloquei aqui os dois para que eu possa comentar algum detalhe de como cai na prova, né? Primeiro objetivo, proteger os direitos humanos. Geralmente na prova cai, onde estão esses direitos humanos? Eles estão na Constituição Federal e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Já caiu em prova que os direitos humanos que se busca proteger, ele está apenas na Constituição Federal. Falso. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Ok, eu quero proteger a fiscalização no item 2, controle da legalidade e da legitimidade dos atos do poder público, eu quero proteger. Eu quero proteger os interesses gerais e coletivos, aqui tranquilo, é mais para gravarmos mesmo, proteger o bem de todos, proteger o meio ambiente, proteger as praças, proteger o bem comum da coletividade. Proporcionar aos habitantes condições dignas, né? Dignidade humana, com justiça social, bem comum, eu quero proteger os habitantes do DF. Eu quero atender às demandas sociais, atendimento das demandas da sociedade. É o que a sociedade pede. Aqui eu tenho que ter cuidado, porque aqui já caiu esse texto seco, incluindo algumas demandas que não estavam previstas na lei orgânica. Então ele falava, é o objetivo do DF proteger as demandas sociais. Perfeito, até aí tranquilo, objetivo. Agora, quais demandas sociais? E a questão, teve questão que colocava trabalho, transporte, segurança, saúde. Teve uma questão que falou o que não era demanda social. E colocou no meio das demandas sociais energia elétrica. Energia elétrica é importantíssimo, mas não é uma demanda social prevista no texto seco da lei orgânica do DF. Cuidado, lazer é demanda social. Então existem algumas demandas sociais e aqui eu sugiro que você tenha cuidado e que você observe as demandas sociais como educação, saúde, trabalho, transporte, segurança pública, moradia, saneamento básico, lazer e assistência social. Imaginando e lembrando daquela prova da Funiversa que incluiu energia elétrica, que não é uma demanda social. Ok? Assistência jurídica. Bom, assistência jurídica para quem não tem condições financeiras. Perfeito.
Isso é defensoria pública. Eu tenho que ter cuidado, e a lei orgânica ela mudou através da emenda 69 da lei orgânica, e nós incluímos a defensoria pública como sendo de competência do DF. Ela não era do DF, ela era da União. E hoje nós temos defensoria pública, temos um artigo próprio para a defensoria pública, que vamos estudar aqui. Agora, a defensoria pública, ela é uma demanda social. Eu dar advogado para quem não tem condição. Então, olha aqui, estou dando advogado para quem tem insuficiência de recursos. Quem tem insuficiência de recursos terá advogado. Isto também é o objetivo do DF. Ok, proteger a identidade do Distrito Federal, a memória do DF, a tradição do DF, valorizar a cultura do DF e assegurar a proteção das vítimas, testemunhas e familiares. Bom, aqui eu tenho que ter cuidado pelo seguinte, eu protejo vítimas, testemunhas e familiares. Já caiu em prova se a proteção do preso, proteção do índio, seria também um objetivo. Não está previsto como objetivo da lei orgânica. Existe uma proteção na lei orgânica, a lei orgânica cita o índio, a lei orgânica vai citar também o preso, mas ela não coloca ele como objetivo do DF. O objetivo do DF seria proteger vítimas, testemunhas e familiares das infrações penais. É uma proteção ampla. Eu quero dar proteção para a saúde, eu quero dar proteção psicológica para essas pessoas, ok? Então, isto sim é objetivo do DF, cuidado. Aqui vem aquele que eu já falei, proteger Brasília como sendo um patrimônio histórico da humanidade. Ok? Lembrando que o artigo 247 da nossa lei orgânica fala que a Unesco reconheceu Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Então, além de Brasília ter um conjunto urbanístico protegido, Brasília é considerada como patrimônio cultural da humanidade, reconhecida pela Unesco em 87. Perfeito. Artigo 247 da Lei Orgânica do Distrito Federal. E por último aqui, foi alterado em 2014, através da emenda 73, falando que um dos objetivos seria defender e proteger os direitos da criança, adolescente e do jovem. Isso está previsto na lei orgânica, mas não estava previsto como sendo um objetivo do Distrito Federal, proteger a criança, adolescente e o jovem. Agora é objetivo expresso, proteger criança, adolescente e jovem. Essa foi a última alteração. Isso pode cair na sua prova. O examinador vai querer usar um texto bem atualizado, ele vai ver e vai falar, opa, vou cobrar isso aqui para você. Ok? Coloquei de propósito, agora eu volto naquela parte que eu deixei e você vai me acompanhando lá atrás. Vamos voltar para falarmos do entorno do Distrito Federal. Bom, o entorno do DF vai estar no artigo 9º da Lei Orgânica. Se você, e claro, está acompanhando essa aula, viu que nós falamos, estou entre o artigo 1º e o artigo 13 da Lei Orgânica, agora volto ao artigo 9º da Lei Orgânica. Na sequência, eu vou falar do artigo 10 da Lei Orgânica. São dois pontos importantíssimos, eu vou falar do entorno e falar das regiões administrativas, deixei para o final, de propósito, para que você possa entender e assimilar isso. Isso cai bastante em prova. O entorno do DF nada mais é do que alguns municípios próximos do DF previstos em lei. Então, em torno do DF, são municípios do Goiás e de Minas Gerais que estão em nossa circunvizinhança, municípios próximos do Distrito Federal, que têm uma proteção da lei orgânica. A lei orgânica protege o entorno do DF, falando que o DF tem que trazer desenvolvimento econômico e social para o seu entorno. Isso veio da RID, da famosa Região Integrada de Desenvolvimento Econômico. Olha o quadro, por gentileza. O DF, então, esse é o texto da lei orgânica, na execução de seus programas de desenvolvimento econômico e social, buscará a integração com a região do entorno. Integração essa econômica e social, como eu falei. Bom, interessante que quem define quais seriam os municípios do DF é uma lei complementar federal, é a Lei Complementar 94 de 1998. E essa lei complementar federal, ela vai falar que o DF possui municípios de Minas Gerais e do Goiás.
Aqui, só se a sua prova cobrar atualidades. Se você tiver na prova com atualidades, você sabe que nós temos 19 municípios no Goiás e eu vou ter 3 municípios em Minas Gerais. Quem estudou no passado não tinha Cabeceira Grande. Cabeceira Grande foi desmembrado e aí, pela nossa lei federal, ele incluiu automaticamente como sendo município do nosso entorno. Então o DF vai buscar a integração econômica e social com esses municípios. Ok. Organização administrativa do Distrito Federal, uma das partes que eu acho mais importantes da nossa lei orgânica, seriam as regiões administrativas. Bom, o DF não pode ser dividido em município. E o DF cria uma divisão interna chamada de regiões administrativas. Eu falei que já são 31 regiões administrativas e que vai sendo criada e que tem um objetivo previsto na lei orgânica. O objetivo de uma região administrativa nada mais é do que melhorar a qualidade de vida da população do DF. Então eu vou buscar a melhoria da qualidade de vida de forma específica, em locais determinados do DF. Além da melhoria da qualidade de vida, eu busco uma descentralização administrativa. Essa terminologia ela não foi muito bem utilizada, porque quando eu falo em descentralização, eu estou falando em poder. E regiões administrativas, como Brasília, não tem poder. Quem tem poder é o DF. O correto seria uma desconcentração. Agora, essa terminologia é uma terminologia doutrinária. E a lei orgânica usa a descentralização, tem caído em prova como um dos objetivos da região administrativa seria uma descentralização, e aí você vai marcar descentralização. Eu busco utilizar de forma racional os meus recursos e eu busco a melhoria da qualidade de vida. Então, olha só, cuidado, esse é o texto da lei orgânica, eu busco a descentralização, eu busco utilização racional dos recursos, eu busco desenvolvimento socioeconômico e eu busco a qualidade de vida. São 4 objetivos de uma região administrativa. Bom, a região administrativa, ela deve ter uma participação popular na escolha do administrador da região administrativa. E aí, isso foi discutido e, recentemente, o Tribunal de Justiça, ele enfrentou esse tema. Olha o que está escrito na lei orgânica. A lei disporá sobre a participação popular no processo de escolha do administrador regional. Bom, então se cair na sua prova, a lei orgânica prevê a participação popular na escolha dos administradores regionais. Perfeito. A lei orgânica prevê a participação. Agora, prevê como? Através de uma lei. Lei disporá sobre a participação na escolha dos administradores. Quando a lei orgânica coloca lei disporá, isso é uma norma de eficácia limitada. Mas é limitada em positiva, porque ele fala que vai ter que ter uma lei para criar a regra de participação popular. Até hoje nós não temos a lei. Recentemente, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal, enfrentando o mandado de injunção, ele determinou que o DF, em 18 meses, ele faça esta lei para criar a regra de participação da escolha do administrador regional. Ok? Então, a lei orgânica prevê. Recentemente, o Tribunal de Justiça, através do Conselho Especial, determinou, por um mandado de injunção, que o DF, ele produz essa lei, deu um prazo, ele fez uma decisão não concretista, ele poderia ter dado uma decisão, ele não deu uma decisão, ele deu uma decisão não concretista apenas, ele limitou um prazo de 18 meses, e foi inclusive o desembargador George Leite, grande professor George Leite, ele tomou essa decisão, ele era o relator, e estamos aguardando a regulamentação, ou seja, não existe regra na lei orgânica de eleição de administrador. Não existe regra na lei orgânica de votação dos administradores. Existe apenas a previsão de participação popular na escolha dos administradores regionais. Olha o quadro, por gentileza. Criação e extinção de região administrativa depende de lei aprovada pela maioria absoluta. Detalhe para efeito de prova. Primeiro, que a ideia para criar uma região administrativa tem que ser do governador. Só ele pode ter ideia. Segundo, que a lei significa lei ordinária.
não seria uma lei complementar. Qualquer outra espécie normativa, se colocar lei complementar, se colocar resolução, decreto legislativo, portaria, vai estar falso a questão. Ou ele põe lei ou lei ordinária. E maioria absoluta, nós já falamos que seriam 13 votos. Então, se tiver 13 votos, uma lei eu posso fazer uma criação ou uma extinção de uma região administrativa. Aqui eu tenho que ter cuidado com o seguinte, algumas regras específicas para o Distrito Federal. Os administradores regionais não podem receber mais do que um secretário de Estado. Pode até receber igual, mas não pode. Está previsto. Está previsto também que em cada região administrativa terá um conselho comunitário, ou seja, um conselho para cada uma. E conselho comunitário que não decide, apenas presta consulta, apenas fiscaliza a região administrativa. Também é uma previsão da lei orgânica, você tem que ficar atento a isso. Fala que o DF terá alguns símbolos, como a bandeira, o hino e o brasão, e que novos símbolos podem ser criados por lei. Então, uma lei criaria um novo símbolo, nós não temos isso criado por lei, mas poderia ser criado. Ok? Detalhe, essa parte final de região administrativa realmente tem caído. Tem caído como se tivesse eleição, que eu não tenho. Tem caído que para criar ou fazer uma extensão de uma região administrativa tem aqueles 3 requisitos, a ideia tem que ser do governador, a lei tem que ser uma lei ordinária e tem que ser aprovado por maioria absoluta. Ok? Então aqui eu tenho do 1º ao artigo 13 da lei orgânica. Até a próxima aula, conto com vocês. Um abraço.